Oi, oi, meu povo, como é que vocês estão? Gente, finalmente estou trazendo esse vídeo aqui no canal e finalmente estou conseguindo gravar esse vídeo, porque assim, vocês não têm noção da peleja que foi pra fazer isso aqui. Mas agora vai, eu tenho fé que agora vai. Esse vídeo, ele é assim, super importante pra quem vai fazer um intercâmbio. Eu acho que assim, todo intercambista, ex, futuro ou atual intercambista passou por esse vídeo aqui. E eu sei que se você está aqui agora é porque em alguns meses você vai estar realizando seu sonho. Então fica aqui ligado comigo, acompanhe a vinheta e não sai desse vídeo por nada, porque informação é valor e ó, economiza seu tempo. Vamos começar esse vídeo. Gente, como eu falei pra vocês, esse vídeo ele é assim, imprescindível pra quem tá nesse processo aí, que quer ser intercambista. Eu acho que quanto mais a gente sabe sobre como funciona o nosso intercâmbio, mais fácil se torna esse processo pra gente chegar lá mais rápido. Porque quando você tem acesso às informações corretas e você sabe usá-las a seu favor, isso torna o seu intercâmbio um pouco mais fácil. Mas eu vou tentar desmistificar um pouquinho esse processo do au pair pra Holanda. Ele não é tão complicado assim, mas claro que tem uma partezinha burocrática. Antes de começar tudo, eu vou dar um apanhado geral sobre o que é o programa de au pair. Pra quem ainda não sabe direito, quer vir morar fora, mas não sabe quais são os programas disponíveis e quer entender o que é o au pair. Gente, o au pair é um intercâmbio cultural, eu digo cultural entre aspas, porque você trabalha. Porém, não é um intercâmbio de trabalho, não é que você vai ter um visto de trabalho. Porque você trabalha meio período, você não recebe um salário compatível ao salário mínimo local desse país. Você recebe um pocket money, que eu digo assim, que é uma ajuda de custo, porque não é um valor muito alto, mas que você consegue se virar. E você trabalha cuidando das crianças da host family que vai contratar você. Então assim, você vai estar imersa em uma cultura. Você janta com a sua host family, você tem essa acomodação em troca do seu trabalho. Então o que é que a família te oferece? A família te oferece moradia, te oferece alimentação e você não paga por isso. Você recebe um salário, mas você cuida das crianças. Então vamos lá, né? Sobre esse processo de au pair. Como é que funciona, quais são os requisitos, o que é que tem que fazer, quais são as documentações. Pra quem tá um pouco confuso, perdido, porque eu acredito que nem todos os sites talvez tenham atualizado as novas normas, mas desde outubro do ano passado, de 2022, eu tô gravando esse vídeo agora em 2023, do mês de maio, em outubro de 2022, eles mudaram algumas regras, como por exemplo, pessoas com 30 anos já não podem mais ser au pair aqui. Então você precisa ter entre 18 e 25 anos completos. Você precisa não ser casada no seu país de origem, nem união estável, nada, e não pode ter filhos. Então, como é que você prova isso? Que é uma das novas regras. Você tem que emitir um certificado de solteira e traduzir, apostilar e enviar, né, para sua agência para provar que você não é casada no seu país de origem. Isso porque o governo entendeu que algumas meninas vinham para cá com algum vínculo ainda no Brasil e usavam o intercâmbio como meio de agaranhar dinheiro, agaranhar não sei como, porque o salário é uma miséria, e você pegar esse dinheiro e enviar para o país. Então assim, você tendo filho e marido, eles entendem que você vai usar o intercâmbio como uma forma de conseguir dinheiro. Mas enfim, né, não que dê muito realmente para fazer isso, mas talvez eu acho que eles se refiram mais a um trabalho ilegal fora do au pair. Então, para tentar evitar, eles acharam essa a melhor forma, a melhor maneira de fazer isso. Você precisa, na verdade assim, não é uma obrigação você ter o inglês, mas eu digo pra vocês que vocês realmente precisam do inglês. Por quê? Porque, gente, na verdade o que o programa fala é assim: você precisa ter um idioma em comum com a sua host family que vocês consigam se comunicar e pra você lidar com as crianças. Mas assim, não venham pra cá sem inglês. Não existe imersão na cultura se você não tem o inglês. É muito complicado você ir ao mercado, você fazer as coisas, você ser independente, se você não tem um idioma em comum. Aqui na Holanda, é uma coisa muito boa, assim, um ponto muito positivo é que, assim, sei lá, 80% da população fala inglês. Os 20% que não falam inglês são crianças ou idosos, assim, e a maioria dos idosos, eles conseguem balbuciar algumas palavras em inglês. Então, assim, se você não tem o inglês, é muito complicado, porque vai ser difícil pra você fazer amizade, vai ser difícil pra você conhecer pessoas, vai ser difícil pra você, sei lá, pegar um trem pra ir pra uma estação, porque as pessoas não falam português. A agência também vai te exigir que você faça um exame médico que comprove negativo para HIV, hepatite A, B e C e tuberculose, salvo engano. Esse aqui é bem importante, porque talvez alguém pense que dá pra fazer isso, mas não dá. Você não pode, gente, ter vínculo nenhum familiar, nenhum parentesco com a host family com a qual você vai trabalhar.
sei lá, eu tenho uma tia e ela mora na Holanda há muito tempo e ela tem os meus sobrinhos, eu vou lá ajudar ela, vou tentar um intercâmbio de au pair. Não pode, não pode. Se eles descobrirem isso, você tá expulsa do programa, é completamente contra as regras, tá? Ah, só uma última coisa antes que eu me esqueça sobre a questão, né, dessas regras. Vocês não podem ter sido au pair anteriormente aqui. Se você já foi au pair, sei lá, aos seus 18 anos e você quer ser de novo, foi uma vez só na vida e acabou, gente, ó. Beijinho, tchau, tchau. Tá me falando sobre as exigências da agência, do IND, o que é que precisa, documentação, mas eu quero saber sobre meus direitos. Quais são os meus direitos enquanto au pair? Gente, saber os nossos direitos enquanto intercambista, ele é de suma importância porque ele pode definir muita coisa no nosso intercâmbio, sabe? Eu acho que quando a gente tem consciência daquilo que a gente pode, o que não pode, o que deve ser feito, isso torna o nosso intercâmbio um pouco mais leve, porque assim a gente não se submete a algumas situações. Preste atenção aqui nessa parte porque ela é muito importante. Olha, a au pair, ela só pode trabalhar até no máximo 8 horas por dia. Então assim, sua rotina, né, o seu schedule, que é como a gente fala, ele precisa ser organizado para que você trabalhe 8 horas por dia todos os dias. Claro que podem ser horas quebradas no dia, sei lá, na segunda eu trabalho só 5 horas, na terça eu já trabalho 3, enfim. Mas no final dessa semana você tem que ter um total de 30 horas semanais. Você tem direito a 2 dias livres por semana. Isso significa que você trabalha, né, as 30 horas semanais e você tem normalmente os finais de semana livre. Claro que não se diz especificamente finais de semana livre. Você tem 2 dias livres na semana, mas eu te recomendo a exigir pelo final de semana. Tente negociar ali, sábado e domingo, porque são os dias oficiais do descanso, sabe? Então, assim, se você quer ter uma vida social, é muito mais difícil você conseguir se distrair, né, bater um papo, sair e conhecer outros lugares durante a semana com umas outras au pairs ou com pessoas, né, com holandeses, né, e desfrutar, né, do país, porque final de semana eu acho que é o dia universal do descanso, então é onde acontecem as festas, onde tem os festivais. Outra coisa que é importante vocês terem em mente sobre o direito de vocês: a au pair, ela não pode exercer nenhum trabalho de casa pesado. Já tem uma lista no IND, vou tentar deixar pra vocês, vou procurar, que diz alguns trabalhos que eles consideram pesados. Então é bom vocês darem uma olhada antes de fechar o match de vocês. Porque às vezes também tem outra coisa que eu quero falar com vocês, que a gente acha que a gente dá conta de algumas coisas e depois não dá. Então assim, é bom vocês se preservarem em algum sentido, assim, de trabalho. Tem coisas que a gente aceita porque a gente tá com muita vontade de vir, e quando você tá aqui é um pouco mais difícil. Eu não tenho nenhum trabalho pesado, meu trabalho é muito tranquilo, na verdade, meu schedule é muito tranquilo. Mas eu sei de muitas meninas que, enfim, aceitaram situações que não eram agradáveis de forma alguma, mas por muita vontade de vir, e acabou tomando na carrapeta, como diz a minha avó, e se lascaram. Mas enfim, pensem bem antes de vir, não aceitem qualquer coisa, mas isso também já é tema para outro vídeo. E agora, falando do tão temido visto. Gente, eu acho que assim, o visto, tirando a parte da certidão de apostilamento e tradução, todo esse paranauê aí, o visto é uma das dúvidas assim que mais mete medo na gente, eu acho. Eu morria de medo de ter que fazer uma entrevista, porque eu sei que pra ser au pair nos Estados Unidos você faz uma entrevista, né? Mas deixa eu só tranquilizar vocês. Gente, pra ser au pair na Holanda não tem isso. É muito tranquilo. Eu acho que o processo de visto foi a parte que eu menos tive trabalho, pra te ser sincera. Porque assim, a agência resolve tudo isso pra você. O que você precisa é enviar essas documentações pra eles, todo esse trâmite de documentação que eles pedem, e a Host Family que paga o visto pra você. Você não desembolsa esse dinheiro, que já é assim, uma economia tremenda para o seu processo de au pair. Mas o que é que você faz? A agência vai te exigir as documentações, você vai mandar para eles, e eles vão te mandar um formulário que você vai preencher nome, data, as informações da sua host family, algumas informações pessoais. Eu acho que são 2 páginas, e você vai escanear, mandar para a agência, vai assinar, e a agência vai mandar para eles. E aí você vai esperar. E aí a agência vai te mandar um e-mail: parabéns, seu visto foi aprovado, agora você precisa entrar no site do consulado e você vai marcar, né, agendar a data que você vai levar o seu passaporte. Então, assim, eu agendei a minha ida à embaixada mais ou menos 14, nessa semana, entre o dia 10 e o dia 20 de setembro. Foi quando eu fui lá, levei meu passaporte, e aí eles vão te dizer assim: você vai querer buscar aqui ou você vai querer que a gente entregue? Eu ia embarcar dia 3 de outubro, então eu tava com muito medo que levasse mais do que 2 semanas, porque são 15 dias úteis. Então assim, gente, 15 dias úteis não são 2 semanas, é muito mais do que 2 semanas.
E aí eu falei, não, venham buscar. E aí eu saí de novo da cidadezinha das minhas tias e fui pra lá. Uma semana depois e já estava pronto. Demorou uma semana pra poder buscar, eles não te dão na hora. E eu embarquei dia 3 de outubro. Então, assim, o único processo chato que eu tive em relação ao meu visto foi só sair da cidade das minhas tias. Na verdade, sair da Bahia pra ir pra São Paulo e pegar um metrô e buscar lá. Que eu achei que foi muito tranquilo, na verdade. Mas é um pouquinho chatinho, mas assim, comparado a ter que fazer entrevista, ficar com medo, achando que você é negado, ansiedade, preferia isso 1000 vezes. E agora, para encerrar aqui esse vídeo, contando pra vocês um pouquinho sobre como foi a minha experiência, eu sei que vocês já me perguntaram assim no meu Instagram, quanto tempo levou. Eu sei que tem uma ansiedade, né? A gente quer muito viver isso e aí, sei lá, quando alguém fala, levou um ano, parece muito tempo, mas eu vou explicar pra vocês. Na verdade, varia muito. Eu sei que é muito chato ouvir isso, varia muito, mas isso é verdade. Eu conheço gente que demorou 6, 7 meses. No meu caso, foi muito rápido, assim, e nem eu esperava, pra te ser sincero. Eu entrei no Apple World, que é o site, né, pra gente poder botar lá nosso perfil bonitinha, começar a entrar em contato com as famílias. Eu coloquei meu perfil no ar, acho que em junho, só que eu tinha muita entrevista com família da Alemanha e da França. Só que quando eu vi que pra ir pra Alemanha eu precisava falar alemão, gente, assim, minhas expectativas foram assim, descendo em níveis estratosféricos. E você precisa fazer uma prova, né, de alemão, nível A1. Eu não sei se continua nível A1, porque me disseram que tinha ficado um pouquinho mais difícil, mas enfim, você paga 600, 700 reais pra fazer uma prova, que só tem nas capitais. Então eu ia ter que sair de Itabuna pra ir pra Salvador fazer essa prova. E se eu perdesse, eu ia ter que pagar pra fazer de novo. E assim, gente, realmente eu não estava confiando muito no meu potencial de aprender alemão tão rápido, porque eu queria fazer o meu intercâmbio, eu estava com essa ansiedade de fazer meu intercâmbio em 2022, tipo assim, esse é o ano, eu não me permito não viver meu sonho em 2022. E França você também precisa fazer uma prova, apesar de que as pessoas falam, dizem, né, que é mais fácil. Mas eu queria Alemanha. E enfim, e aí eu tive uma primeira entrevista com a minha host family final de julho, tipo finalzinho mesmo de julho. E eu não tava nem com expectativa, porque eles falaram assim, eu acho que todo mundo ouviu isso na verdade, a gente tá conversando com outras meninas, depois a gente dá a resposta. Eles nem falaram assim na verdade pra mim, se você gostaria de uma segunda ligação, eles não falaram isso, então eu já tava assim desiludida. E aí, quando foi tipo uma semana depois, na primeira semana de agosto, eles me mandaram um e-mail falando que eles tinham gostado de mim, que queriam fechar um match. Ai, foi assim, a maior felicidade da minha vida, eu gritava assim, eu não acreditava que eu tinha fechado um match. E aí quando foi mais ou menos Só que assim, eu já tinha o passaporte, eu tinha feito o passaporte em junho. Quando eu criei meu perfil no Apple World, eu já tinha providenciado o passaporte e eu já tinha emitido a primeira via da minha certidão. Tinha pedido online, só que eu não tinha buscado ainda. Quando eu tive o match, foi assim, eu trabalhava com marketing numa empresa e eu trabalhava full time, eu trabalhava das 8 até as 6 da noite e eu tinha faculdade à noite. E minha faculdade eu tinha que pegar 3 conduções para chegar lá e de quebra eu fazia empadas à noite quando eu chegava da faculdade para vender no trabalho, porque eu tava tentando economizar essa questão de transporte Uber, porque tem que pegar certidão, tem que fazer exame, tem que fazer isso e aquilo, e eu fazia tudo isso no meu horário de almoço, e uma hora antes eu comecei a sair 5 horas do trabalho, e eu entrava na faculdade às 7. Então nesse meio tempo de 5 até às 7 eu tentava resolver algumas coisas também, e precisava comprar coisa para fazer empada. Então assim, essa logística de transporte, eu fazia as empadas para poder cobrir alguns gastos e reduzir, né, esses gastos extras que tem enfim. Então eu comecei a fazer essa questão de exame, tradução, documento, pega isso, traduz aquilo, comecei a fazer no meu tempo livre entre horário de almoço e o tempo de ir para a faculdade. E como o processo é muito chatinho assim de formulário, porque a agência te manda um formulário, sei lá, com 11 páginas pra você falar sobre tudo, gente, sobre seus defeitos, qualidades, e eu só lembrava de defeito, e aí, meu Deus do céu. Então assim, essa parte foi a parte assim que eu já tava, sabe aquela dor que dá aqui na coluna, você já não aguenta mais viver? Era isso. Só queria assim, tipo, sentar na cadeira do meu avião e ir embora. Mas, no total, eu tive o match em agosto, e eu embarquei em outubro, dia 3 de outubro, cheguei aqui dia 4. Então foram agosto, né, setembro, outubro, 2 meses, mais ou menos 2 meses e meio. Mas eu entrei em junho, então ficou julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses no total.
4 meses desde que eu entrei, mas que eu tive entrevista, o médico, documentação vista e tudo, foram 2 meses. Foi um tempo, assim, recorde. E aí foi isso. Então, eu considero meu processo, assim, rapidíssimo, rapidíssimo. Mas é um caso à parte. Eu sei que não é assim pra todo mundo. E vocês realmente, assim, tem que procurar o que fecha melhor pra vocês, o que realmente dá um match pra vocês. Não fecha match com a primeira família. Meu caso foi, na verdade, minha primeira família, a holandesa, mas eu tive muita sorte, porque minha família ela é incrível, incrível, assim, minhas kids são... Eu não sei nem como é que eu vou me despedir deles ainda, mas isso também é uma coisa que eu tô evitando pensar, na verdade. Mas é isso. Pense direitinho, converse direitinho, tenham em mente os direitos de vocês, tenham em mente tudo que vocês precisam, né, para esse processo, para fazer do seu ano um ano incrível. Porque eu acho que quando a gente vem meio leigo, meio alheio, né, o que nos cabe, o que devemos fazer, o que se pode, o que não se pode ser feito, a gente acaba entrando em alguns furados. Então, estejam abertos à experiência, mas estejam cientes de tudo que vocês podem ou não fazer, do que pode ou não ser feito para com vocês. E é isso. Adorei fazer esse vídeo. É o meu primeiro vídeo informativo de au pair aqui. Tô muito feliz. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Muito obrigada por essas mensagens. Obrigada por ter ido no Instagram me perguntar. Eu adoro responder as dúvidas de vocês. E tudo que eu puder ajudar, eu vou ajudar assim de coração aberto. Então não hesitem em me contactar, que eu vou adorar ajudar vocês. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Não esquece de se inscrever. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, sugestão, vou adorar ler tudo. E é isso, obrigada por terem me acompanhado até aqui. Tô muito, 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 muito feliz. E é isso, beijão. Dui!